cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Chateado, fico boladão, meu soco parede, quebra as coisas dentro de casa. Mas eu não vou deixar de ser Vasco, não vou deixar de como? De amar o Vasco. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Salve, salve, saudações vascaínas a todos vocês, meus amigos conectados, ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste, do nosso Brasilzão imenso. Sejam todos muito bem-vindos. Você está conectado, ligado aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos juntos aqui para mais esse Madruga Vasco. Madrugou, né? Mais esse Madruga Vasco nesse videozão na parte da noite. Boa noite para você que está chegando do trabalho, da faculdade, da escola, que ainda vai tomar aquele banho, vai dormir, vai assistir aquele Netflix, namorar. Boa noite para você. E para você que já está no seu plantão, no seu trabalho, para você que de repente está indo trabalhar ou que está levantando aí para trabalhar ou que já está agora nessa manhã de terça-feira, bom dia, né? Meus amigos, essa é a vantagem de fazer o Madruga Vasco, né? A gente fala bom dia, fala boa noite, tudo numa coisa só. Dito isso, galera, eu já vou falar para vocês, não deixe de acompanhar o nosso conteúdo até o final, vou falar muita coisa importante, tá? Dentre esses assuntos que a gente vai falar, vamos falar de zagueiro. Um zagueiro colombiano teria sido oferecido ao Vasco. Vamos falar aí sobre o atacante Jean Menezes. Está muito perto, muito próximo de ser anunciado pelo Vasco. A novelinha, né, a palhaçada envolvendo o Maurício Lemos, que já está deixando todo mundo de saco cheio. Vamos falar também aí de volante. Tem mais gente pedindo volante, eu não estou entendendo mais nada. Não sei se o Vasco virou uma fábrica de carro ou um time de futebol. Tá? Vamos falar de Ryan, de Galdames, Eric Marcos, basquete. O Vasco anunciou contratação nessa segunda. Vamos falar sobre o CT Moacir Barbosa, acordo na justiça, problemas na linha defensiva e, é claro, né, sobre o príncipe Mohammed, né, é isso mesmo, sobre ali o primeiro-ministro da Arábia Saudita, o homem que detém ali 80% do tesouro do fundo árabe, né, o fundo público da Arábia Saudita, que estaria interessado na compra da SAF do Vasco. Então apertem seus cintos, vamos aqui encaminhar, vamos decolar para mais um conteúdo falando de Vasco aí. Meus amigos, olha só, você que não se inscreveu, se inscreva, dá essa força aqui pro seu amigo, deixa também o seu gostei, aquele joinha maroto, ou também o não gostei, enfim, e compartilhe o link do nosso vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp para ajudar o crescimento do nosso canal, porque eu já falei, juntos aqui com cada um de vocês e com Deus chegaremos lá. Galera, dito tudo isso, né, agora sim, vamos ao que nos interessa. Bora lá, galera, olha só, acompanha a manchete na sua tela. Zagueiro colombiano Felipe Aguilar teria sido oferecido ao Vasco, gente, isso mesmo, essa informação pegou muita gente de surpresa na tarde pro início da noite dessa segunda-feira. O zagueiro colombiano aí de 31 anos, Felipe Aguilar, né? Se fosse em português seria Aguiar, mas como o nome dele é em castelhano, né? É Felipe Aguilar. Ele teria sido oferecido para jogar no nosso Vasco da Gama. Álvaro Silva, aonde que ele já jogou? Quem é ele? Qual clube que ele estava? Então bora lá, meus amigos, eu vou tentar aqui esmiuçar a ficha técnica, tá, do zagueiro colombiano para vocês entenderem todos os pormenores e pormaiores envolvendo o atleta, tá? Como eu já mencionei, ele é colombiano, tem 31 anos, 1,91 m é a sua estatura, joga como zagueiro e o seu melhor pé é o pé direito, tá avaliado pelo Transfer Market por 350 mil euros, tá, gente? Isso mesmo. Menos de 2 milhões de reais seria o valor de mercado dele. Porém, todavia, entretanto, ele tá sem clube, tá, gente? Desde aí de julho, ele tá sem clube no mercado. Tá soltinho aí que nem arroz, né? Como diz aí, tá na pista, né? Sabe aquele cara que tá solteiro? Então, ele tá na pista, né? Tá aí procurando time pra jogar. E aí, o staff, os empresários do atleta teriam oferecido o jogador ao Gigante da Colina. Álvaro Silva, aonde ele já jogou que eu nunca ouvi falar dele? Então, bora lá, meus amigos. Ele jogou em 2019
2011 no Atlético Nacional da Colômbia. Em 2013 também na Colômbia jogou com a camisa do Alianza. Em 2019 veio jogar no Brasil. Isso mesmo, gente, ele jogou com a camisa do Santos Futebol Clube, time da Baixada Paulista, lá do futebol paulista, o time, né, do nosso eterno Rei Pelé. Em 2020, né, já que ele já estava jogando aqui no Brasil, ele se transferiu para o Furacão, para o Atlético Paranaense, onde ficou apenas uma temporada. Em 2021 foi jogar no Nacional do Uruguai. Em 2022 voltou para o Atlético Paranaense porque ele estava emprestado. Ainda em 2022 foi jogar na Argentina, lá nos Hermanos, lá com a camisa do Lanús. Em 2023 se transferiu para o Independiente, também da Argentina. Agora em 2024 ele voltou para o Atlético Paranaense, clube ao qual ele teve seu contrato encerrado e não foi renovado. Com isso, o jogador estaria livre no mercado para acertar, para assinar, para fechar com qualquer clube que tenha interesse no futebol do atleta. Só para a gente ter uma noção aqui, tá, gente? No Nacional foram 126 jogos e 3 assistências. No Alianza, 72 jogos e 2 gols. No Santos foram 39 jogos e apenas 1 gol. No Atlético Paranaense foram 23 jogos e apenas 1 gol. No Lanús da Argentina, 20 jogos, nenhuma participação em gol, e no Independiente, 18 jogos e nenhuma participação em gol. É claro, né, gente, que essa questão de participação em gol eu trago para vocês só mesmo a título de informação, porque ele é zagueiro, né? Não estamos falando aí de um atacante, de um meia, né? Estamos falando de um zagueiro. E a função primária do zagueiro, back, né, é defender, é não deixar o time adversário chegar na sua casinha, chegar no seu gol. Porém, ele ainda consegue beliscar uma coisa aqui, outra colar. Fato é que eu particularmente não conhecia o jogador, não conhecia o futebol dele, fui pesquisar, fui ver alguns vídeos do jogador. Sinceramente, para mim é um jogador normal, tá, gente? Na minha opinião, é um jogador comum aí, de repente, olhando para a base com mais carinho, pode ser que a gente ache um jogador ali do mesmo estilo. Essa é a minha opinião. Se você não concorda, eu entendo, eu respeito, peço que vocês me respeitem também, mas deixa a sua opinião aí no comentário. Se você concorda, beleza, também bacana, deixa a sua opinião no comentário com muito respeito, que assim que eu tiver um tempinho, eu vou estar respondendo a cada um dos comentários de vocês. Agora, eu sinceramente já comecei a ficar com os 2 pés atrás, e não é com uma pulga não, é com um pulgueiro atrás da orelha, porque primeiro o Vasco começa ventilando IR Mina, multicampeão no Palmeiras, foi jogar na Europa e coisa e tal. Aí nada, niente, né? Parou nisso aí. Aí depois ventilou o nome de Rafael Tolói, mas o cara tá muito bem, obrigado, muito bem, grazie mille, né? Lá no futebol italiano, né? Parlando italiano, né? Mangiando uma bela pasta, né? Comendo um belo macarrão, né? Um ótimo nhoque, uma pizza, ganhando bem. Você acha que o cara vai querer vir pro Brasil? Não vai, né? O Tolói continuou lá porque, né, o Vasco não tem bala para colocar na mesa. Aí o fato é, o Vasco começou sonhando com Tolói, começou sonhando com IR Mina e ventilou e tentou até levar um sonoro não e uma porta na cara o Pepe, né, o português que já se aposentou, até falei dele no vídeo do último domingo. Fato é que é sempre a mesma história no Vasco, né, gente? Nada muda, né? Entra ano, sai ano e não muda. Essa questão do mercado no Vasco nunca muda. O Vasco começa buscando lá em cima nomes ali que todo mundo gostaria de ver jogando no Vasco, se não todo mundo, a grande maioria, e termina com nomes aí, por exemplo, como desse rapaz aí, né, do Aguilar, do Felipe Aguilar. Fato é que, na minha opinião, a conta não está fechando. Tá? A conta não está fechando. Já pegando o gancho, já que a gente falou de zagueiro, Maurício Lemos, tá? A informação que nós temos, parece que o Maurício Lemos não teria gostado da proposta do Vasco da Gama, a proposta do Vasco não teria agradado o jogador. Vai jogar na PQP, eu tô de saco cheio já. Sabe, comigo o papo é reto, não tem conversa fiada. Vai jogar em qualquer outro lugar. Vai jogar no campinho ali aqui onde eu moro, tem um campinho que a gente fala, o campinho do Mauá, tem um campinho da Maromba. Vai jogar nesse campinho aí, vai jogar aí no Rio de Janeiro aí lá no campinho, no Complexo da Penha, de repente vai jogar na Várzea, lá no Mato Grosso, ou então vai pra China, não sei, mas aqui no Vasco, a torcida do Vasco já pegou ranço do Maurício Lemos. Essa é a grande verdade. O torcedor do Vasco, no modo geral, já tem muita gente falando muita palavra muito pior do que eu falei aqui, viu? Em relação a esse cara, porque, sinceramente, se não gostou, fica onde tá. Não fica de palhaçada, não. E Pedrinho, pelo amor de Deus, valoriza o Vasco. Você sempre falou, Pedrinho, que quer trazer de volta a identidade de quem joga no Vasco, né? Resgatar a identidade das pessoas que jogam no Vasco, dos atletas.
atletas. E esse cara não tem identidade nenhuma de ser Cruz Maltino, porque ele não tá nem aí pro clube, tá pensando só no dinheiro, tá cheio de 9 horas, inventando um monte de nome toque de Gary pra não vir pro Rio de Janeiro. Então, sinceramente, Pedrinho, você já tá fazendo o torcedor ficar de cabelo em pé com essa situação, o torcedor já tá perdendo a paciência com essa situação da zaga. E outra coisa, hein, se você, Pedrinho, não der um jeito de trazer um zagueiro de qualidade, a torcida vai cair em cima de você e aí ninguém vai querer saber se você tirou a 777, se você botou a reforma de São Januário pra frente, se você trouxe o Coutinho, ninguém vai querer saber, porque o maior problema hoje no Vasco é a zaga e até agora não foi resolvido, senhor Pedrinho. Dito isso, agora eu quero falar com vocês aqui do atacante que está muito próximo, muito perto de ser anunciado como novo atleta do nosso Vasco da Gama. Eu tô falando do Jean Menezes, tá, gente? Isso mesmo, Jean Menezes, ele que é um atleta chileno, também de 31 anos, né? Estaria muito perto. O jornalista César Luiz Merlo e o Tiki Esportes aqui da América do Sul já afirmaram na tarde dessa segunda-feira de que o jogador acertou com o Vasco, segundo aí mais uma vez, só para não falarem que, né, que é o Álvaro Silva. Não, César Luiz Merlo e o Tiki Esportes afirmaram que o jogador Jean Menezes teria acertado para jogar com a camisa do Vasco da Gama por $1,5 milhão. Isso mesmo, essa bagatela aí, por algo em torno de R$8 milhões. O jogador pintaria aqui no Vasco. Ele que estava no Toluca, tá ainda no Toluca do México, pode estar de malas prontas, ao que tudo indica, deve chegar aqui no Rio de Janeiro, deve embarcar no aeroporto internacional aqui do Rio, nessa próxima quarta-feira, já para fazer exames e acertar com o nosso gigante da colina. Então fica o registro em relação ao Jean Menezes. Agora eu quero falar com vocês sobre a volância do Vasco, né? Nessa segunda-feira teve gente criando conteúdo assim, porque o Vasco busca no mercado e pode acertar, pode até mesmo contratar mais um volante. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, gente. Gente, eu só tenho 32 anos. Sabe, não, graças ao nosso bom Deus, eu não tenho histórico de infarto na minha família, mas estão querendo me infartar. Estão querendo fazer o Álvaro Silva. Não é possível. Eu acho que estão tentando fazer o Álvaro Silva, o Laureano, o vascaíno do Cerrado. Não sei, estão tentando fazer os vascaínos, assim como vocês todos aí que estão do outro lado da telinha, infartar, gente. Pelo amor de Deus, gente, será que ninguém vê que o problema do Vasco hoje não é a volância? É claro, dá para melhorar, sempre dá para melhorar, claro que dá. Agora, hoje não dá para o Vasco gastar dinheiro com mais volante e deixar de trazer zagueiro, deixar de trazer ponta direita, trazer ponta esquerda, porque peraí, se o Ryan pode sair, se o Eric Marcos pode sair, se o Verratti ficar fora, já é aquele Deus nos acuda, a gente viu aí. Quem vai jogar no ataque do Vasco? Quem é que vai jogar? Vão ficar apostando na garotada da base? Aí no dia que o David não jogar, a torcida vai cair de pau em cima do David. No dia que o Adson não jogar... Quem vai jogar no ataque, gente? Uma andorinha só não faz verão, já diria o meu tio Celção. Ainda rimou. Meu tio Celção sempre falou, Celso, uma andorinha só não faz verão, né? São duas frases do meu tio Celso. Uma andorinha só não faz verão e time que tá ganhando não se mexe. No caso do Vasco, tá meio complicado, né? Ganha aqui, perde ali, empata lá, então tem que dar uma mexidinha mesmo. Mas, brincadeiras à parte, gente... Se dissesse assim, porra, o Vasco, só um exemplo, se dissesse assim, porra, o Vasco fechou com o IR Mina, ainda tá trazendo mais um outro zagueiro aí, meia bomba, tira-colo. Porra, aí beleza. Aí resolveu a zaga, tem um volante dando sopa no mercado, tem qualidade, dá pra trazer, ok, traz. Se dissesse assim, não, o Vasco fechou aí com 2 atacantes, com mais um ponta direita, com um ponta esquerda, fechado o elenco pro ataque, chegou o Emerson Rodrigues, tem o Adson, tem o David, tem o Verratti, tem o Ryan, tem não sei quem, tem o GB, beleza. Se dissesse que fez isso, mais os zagueiros, aí tranquilo, pintou um volante ali, traz, show, bacana. Agora, eu não consigo entender. Álvaro, é porque o Vasco emprestou para Praxedes e emprestou o Zé Gabriel, e agora quem vai jogar na volância? Aí, gente, sinceramente, todo respeito, se vocês pensam assim, eu não concordo. Eu não concordo. Porque para mim, se for para trazer um volante agora, a essa altura do campeonato aqui, faltando 2 semanas para fechar a janela de transferências, na minha humilde opinião, é do nível de um Cuejá. Aquele menino lá, o Alan, que estava no Galo Mineiro, Alan, né, que foi jogar no Urubu, por exemplo, cairia bem aqui no Vasco. Um Cuejá cairia bem aqui no Vasco. O próprio Alan, que foi pro Botafogo, cairia bem aqui no Vasco. Se for desse nível, ainda vai. Agora, para trazer mais um, para ficar no meio do elenco, sinceramente, aí é mais fácil subir alguém da base. Dar chance para um garoto sub-20, ou então buscar algum jogador num time bem pequeno que ninguém nunca ouviu falar e que nem fizeram com o Matheus Carvalho, sabe? Agora, o Vasco ir no mercado para poder pagar 500 mil, 700, 800 mil por mês para um cabeça de bagre que pode chegar para a volância, sinceramente, eu não consigo entender, porque já temos Hugo Moura, Juan Esforza, Souza, Matheus Carvalho,
Aí tem, melhorando de lesão, Paulinho e Jair. Só aí já deram 6 volantes. Só aí. Sem contar que o JP, que joga como segundo volante, 7. O Guilherme Estrela também faz uma segunda volância, 8. E tem mais gente que eu não estou lembrando aqui agora. Tem mais algum jogador que eu não estou lembrando. Então quer dizer, daqui a pouco o Vasco vai ter um time só de volantes. Estão precisando de zagueiro do lado direito, zagueiro do lado esquerdo. Sabe? Aí muitos se fala assim, precisa de lateral direito. Tá, eu até entendo, mas para isso tem que vender ou o Puma ou o Paulo Henrique. Tem que vender um dos dois. Não dá pro Vasco ficar com 3 laterais direitos ganhando muito, porque o Puma não ganha pouco, o Paulo Henrique não ganha pouco, se chegar outro, não vai querer ganhar pouco. Então não faz sentido também trazer mais um lateral. Então assim, eu acho que o Vasco passa por muito problema também todos os anos aí nessas últimas temporadas, muito se deve a essas situações aí. Tá? Muito se deve a essas situações aí, porque toda vez que vai ao mercado errado. É a mesma coisa que o Vasco quer ao mercado agora para trazer mais um goleiro. É a mesma coisa, não tem sentido. Sabe, na minha opinião, se for para chegar um volante, vou falar de novo, do nível de um Cuejá, do nível de um aquele brasileiro lá, gente, o Casimiro, que está na Europa, que é outro, né? Aí sim. Agora, para chegar mais um aí, para disputar rachão, sinceramente, né? Eu não sei quem é pior. Se é quem fala essa notícia ou se é quem tem essa mentalidade dentro do Vasco, sinceramente. Agora eu quero falar com vocês aqui, ainda se tratando de mercado da bola, sobre Ryan e Eric Marcos, né? Começando pelo Eric Marcos, ele que tem sondagens aí do futebol português e do leste europeu. Pode ser que ele venha deixar o Vasco também nessas próximas 2 semanas. Vamos ficar de olho e acompanhar de perto. Qualquer atualização eu trago para vocês. O menino Ryan tem sondagens de clubes de Portugal, do leste europeu. Ele supostamente teria recusado uma proposta do Anderlecht, da Bulgária, né? E surgiu também nessa segunda-feira de que o Porto estaria interessado no atacante do Vasco, né? Vamos ficar de olho também nessa situação, mas existe essa possibilidade, ainda que remota, existe. Galdames estaria muito próximo, muito perto de acertar com o São Lourenço da Argentina, porém, todavia, entretanto, a situação deu uma esfriada nessa segunda-feira, a gente não sabe que fim que vai dar, né? Se ele realmente vai fechar para ir morar na Argentina para jogar no São Lourenço, se ele fica no Vasco, ou se a transação com o São Lourenço melou e vai pintar outro clube, se já pintou a gente ainda não sabe, mas estamos aí no compasso de espera, mas ao que tudo indica, o Galdames deve deixar o Vasco nos próximos dias aí, vamos aguardar essa situação e acompanhar de perto. Agora, se tratando de basquete, virando um pouquinho só a chavinha aqui, eu já volto a falar de futebol, nosso R10 Score Vasco da Gama anunciou a contratação, tá gente, deixa eu ver aqui, do ala Ed Carvalho, tá gente, isso mesmo, Ed Carvalho é a terceira contratação do R10 Score Vasco da Gama para a temporada do Novo Basquete Brasil 24-25, que se inicia daqui a pouquíssimo tempo, né? Então o Vasco aí reformulando, moldando o seu elenco, renovando o contrato com alguns atletas que já tínhamos no plantel, outros atletas deixaram o nosso elenco e outros também estão chegando, então o Vasco aí aos poucos, né, se encaixando, organizando tudo para o início da nova temporada de basquetebol 24-25. Agora eu quero falar com vocês aqui sobre o CT Moacir Barbosa. Calma, não vou falar da 777, nem da Prefeitura do Rio, não. Vou falar com vocês sobre o Grêmio, né? Isso mesmo, sobre o Grêmio, não é? Vocês estão ficando maluco, não. É porque é o seguinte, né? Nesse meio de semana teremos uma decisão aí pela Libertadores da América, né? O primeiro jogo, né, entre Grêmio e Palmeiras aconteceu Palmeiras não, ó. Grêmio e Fluminense, tá ficando maluquinho. Aconteceu na semana passada e vai acontecer nessa semana também o jogo de volta, né? Que vai definir essa vaga. Fluminense e Grêmio. O Grêmio veio aqui pro Rio de Janeiro e é o seguinte, o Grêmio realizou treinamentos nessa segunda-feira, vai treinar também na terça, né, no CT Moacir Barbosa para enfrentar o nosso rival aí, o Fluminense, né? O Fluminense ao qual tomou, né, uma chineladinha do nosso Vascão há pouco tempo, né? Diga-se de passagem, então fica e o registro para vocês somente a título de informação. Agora eu quero falar com vocês aqui de justiça, né? Eu quero falar com vocês aí sobre dívida do Vasco, né? Como vocês sabem, ou para você que não acompanhou, né, o Vasco nessa segunda-feira, junto com a Matix Capital, né, ambos, né, a Vasco SAF e a Matix Capital entraram, né, foram até a justiça, fizeram um requerimento. O que é requerimento, Álvaro Silva? Um pedido formal. Fizeram um pedido para a justiça para suspender o processo, né? Como assim, Álvaro Silva? Congelar o processo, deixar o processo travado lá, igual a SAF do Vasco fez com a 777. Para que isso, Álvaro Silva? Então, gente, porque o Vasco deve, hoje a Vasco SAF deve para para Matix Capital
algo em torno de 15 milhões de reais. Essa dívida foi aderida, foi subtraída pelo senhor excelentíssimo Jorge Salgado, para não dizer outra coisa, se é que vocês me entendem, e pelo boca de fronha do Josh Wander, né, o americano lá, né, 171 da 771 Partners. Fato é que eles já sabiam muito bem que o Pedrinho iria assumir, né, ou o Pedrinho ou o presidente que ganhasse, o candidato que ganhasse as eleições iria assumir esse ano, fizeram um parcelamento de propósito já para morrer na gestão agora, e automaticamente fecharam todas as torneiras do futebol associativo. Sendo assim, quem está morrendo com essa roupa, quem tem que pagar essa parada aí é a VascoSAF. Porém, todavia, entretanto, a dona 777 Partners, encabeçada pelo Steve Pasco e Josh Wander, né, se encontrava insolvente, falida, porque a 777, além de estar falida, deixou os cofres da VascoSAF zerados quando o Pedrinho assumiu o controle acionário, né, através da liminar que o Vasco conseguiu aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Fato é que com essa situação, agora o Pedrinho está tendo que se virar. A Matix Capital não tem nada a ver com isso, entrou na justiça para pegar o que é dela. É claro, tá certo, gente, infelizmente dói falar, mas nesse caso o Vasco tem que pagar, ainda tá sempre rimando, né? Mas fato é que o Pedrinho no primeiro momento, o Vasco no primeiro momento não teria como pagar. A justiça deu o veredito a favor da Matix Capital, com razão. Aí a Matix Capital fez o pedido de penhora e a justiça acatou. Então hoje existiria aí uma penhora envolvendo essa situação. Porém, com esse congelamento, com esse pedido de pausa no processo, né, o Vasco tenta aí chegar a um acordo junto à empresa Matix Capital Consultoria para tentar aí chegar num denominador comum e o Vasco conseguir efetuar esse pagamento, né? Menos mal, né? Mas é uma situação bem complexa, bem complicada, porque se esses caras não tivessem feito isso há pouco tempo atrás com a nossa SAF, agora a gente, por exemplo, poderia estar investindo esses 15 milhões na contratação de algum jogador, né? É complicado, são coisas que a gente não consegue entender. E outra coisa que o torcedor do Vasco também não conseguiu entender até agora é porque o senhor Jorge Salgado, é porque o senhor Duque Estrada, é porque o senhor Júlio Brandt, é porque o senhor Osório, né? É porque a KPMG, né, porque o próprio Lúcio Barbosa, toda essa patotinha aí, até agora, né, tá acabando em pizza, porque ninguém deles está sendo cobrado. É isso que o torcedor do Vasco está querendo entender. Porque que ninguém dessa turma aí está sendo cobrado, entenderam, gente? Então, assim, só pagar a dívida não vai resolver a parte financeira. Agora, eu vou mais além, tem que ir na raiz do problema. Tá? Esses caras têm que ser extirpados do Vasco da Gama, esses caras têm que ser extinguidos da história do Clube de Regatas Vasco da Gama e do quadro social. Esses caras não podem mais transitar nos corredores de São Januário, do CT Moacir Barbosa. É uma piada, é um tapa na cara do torcedor do Vasco, seja sócio ou não sócio, é um tapa na cara do torcedor do Vasco da Gama, porque o que esses caras fizeram com o Vasco, no mínimo, chega a dar nojo, e agora a gente vê aí, ó, venderam a SAF do Vasco com uma desculpinha, com uma prerrogativa de que o Vasco vinha pesado, o Vasco vem forte, eles querem um grande time, eles vão vir pesado, vai ter investimento e não sei o que, e janela, e vão vão montar um grande time, e vão pagar todas as dívidas, eles querem sim São Januário, eles vão acontecer, não fizeram foi porra nenhuma, desculpa do palavrão, mas não fizeram foi merda nenhuma, além de não reformarem o CT, não botaram um centavo, eu nem quero que coloquem no nosso São Januário, nem quero que o estádio é nosso, daqui a pouco vão querer dizer que é deles também, nem quero que coloque, né? Todos os jogadores que eles contrataram aqui pro Vasco foi com dinheiro dos próprios jogadores que o Vasco já tinha, que eles venderam, jogadores esses que eles venderam, que eu sempre falei aqui, o seu Josh Wander, a dona 777, nunca foi na Baixada, nunca foi em nenhuma comunidade aqui do Rio de Janeiro, ou aqui do Brasil, para oferecer um copo d'água para esses meninos que eram da base do Vasco, para pagar uma passagem para esses meninos, para comprar uma chuteira, para perguntar se o pai e a mãe tava tudo tranquilo dentro de casa. Aí agora que o Vasco vai lá, dá aula, alimenta, paga passagem, ajuda de custo para os meninos se tornarem cidadãos e virarem atletas que estão formados como jogadores, os americanos chegaram aqui, pegaram os meninos e venderam. Foi isso que eles fizeram. E aí, com esse dinheiro dos meninos que eles venderam, eles contrataram outros jogadores. Porém, eles contrataram jogadores fiado, parcelado. E para onde foi o dinheiro da venda dos garotos da base? Esse é o grande ponto de interrogação. Então, se a gente começar a puxar a ponta desse novelo, tem muita coisa para ser desenrolada. Então, eu vou direto na raiz. Essa dívida de 15 milhões é só a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa que fizeram com o nosso clube. Tanto que tem, que agora há poucos dias foi divulgado, na última sexta-feira à noite. O Brasil inteiro tomou conhecimento do balanço financeiro do Vasco aí, o Vasco devendo
212 milhões de reais, ou seja, a dívida do Vasco, que era de 700 e poucos milhões, ela foi para 800 e poucos milhões. Então, no automático, o Vasco, brincando, em 2 anos, aumentou a sua dívida em mais de 100 milhões de reais. Isso mesmo, torcedor. O Vasco aumentou a sua dívida no bruto, no modo geral, em mais de 100 milhões, porque a nossa dívida antes... Nossa dívida antes era 600 e poucos milhões, quase 700. Aí eles falaram que pagaram 100 milhões, aí caiu para 600 e pouco. Só que agora apareceram mais 200, então se era 700 mais 200 dá 900. Se eles falaram supostamente que pagaram 100 e poucos milhões, ficou 800. Então quer dizer, o Vasco ganhou, brincando, pelo menos mais 100 milhões de reais de dívida nos últimos 2 anos. E o que o Vasco ganhou dentro de campo? Esse silêncio já disse, né? Nada. Esse silêncio já diz tudo, nada. Então eu vou por aí, é nessa situação aí que eu vou, gente, eu vou direto nessa raiz aí. Agora eu quero falar com vocês aqui, agora voltar ao assunto do mercado da bola, eu quero falar com vocês sobre a zaga, sobre a zaga, sabe por quê? Porque o Vasco hoje, nessa terça-feira, ele tem a 3ª pior defesa do Campeonato Brasileiro, tá? A situação só não tá pior porque o Vasco hoje não tá no Z4, graças ao nosso bom Deus, aos jogadores. Hoje o Vasco é 10º colocado, está no meio da tabela, no meio, exatamente. Hoje, na verdade já tem 20 dias assim, A gente pode usar perfeitamente aquela frase, o copo meio cheio, o copo meio vazio. Exatamente, porque o Vasco está no meio da tabela, No meio da tabela. Então assim, o Vasco está a 6 pontos do G4 e a 6 pontos do Z4. Só que o Vasco tem a 3ª pior defesa do campeonato. Aí do que adianta você ter um vice-artilheiro do campeonato, que é o Pablo Verratti, você tem um homem aí que está entre os atacantes que mais fazem gol no futebol brasileiro na temporada, do que adianta você trazer Felipe Coutinho, do que adianta você suar para recuperar o Payet, do que adianta o David meter um golaço que nem fez contra o Criciúma, do que adianta até o próprio Ryan desencantar e fazer um golzinho também, se a defesa todo jogo entrega. É um jogo sim, antes a defesa do Vasco entregava um jogo sim e um jogo não. Agora a defesa do Vasco está ficando um pouquinho mais acomodada, está entregando um jogo sim e outro também. Gente, é essa a resenha. É essa a resenha. A nossa defesa ultimamente está acontecendo isso. E aí eu fico bobo de ver, porque a terceira do Vasco é a 3ª pior defesa do campeonato. Faltando 2 semanas para fechar a janela. O Maurício Lemos fazendo uma palhaçada sem tamanho com a cara da torcida do Vasco e com a cara da diretoria do Vasco. E o Vasco contratando mais um atacante, ventilando outro volante. E a zaga? Aonde é que fica a zaga nessa história toda? Sabe o que isso me lembra? Me lembra uma criança. Quando você dá 10 reais na mão da criança e fala assim, ó, você vai na rua, você vai lá no mercado para mim, você vai trazer 6 pães, vai trazer um refrigerante. A criança encontra com algum amiguinho no meio do caminho, chega na padaria, ela compra 3 pães, toma o refrigerante com o coleguinha e o troco ela compra um sonho. E aí no caminho de casa, desses 3 pães que ela comprou, ela ainda come um, chega em casa só com 2 pães e sem dinheiro. É o que está me parecendo o Vasco nessa janela. Porque o Vasco foi atrás de zagueiro, está trazendo atacante, está buscando, tá especulando volante, e a zaga que é bom? Nada, niente. Cadê? Então quer dizer mesmo que a gente começou o sarrafo lá em cima, com IR Mina, com Rafael Tolói, com... agora fugiu o teu nome, com Pepe, pra morrer aí com Maurício Lemos e Felipe Aguilar, gente. É sério isso, gente? É sério isso mesmo? E aí, Pedrinho, como é que nós vamos fazer com essa zaga, Pedrinho? E não vem com desculpinha que não tem tempo, não tem tempo, é o cacete que não tem tempo. Olha quanto tempo que essa janela abriu. Olha quanto tempo que o Pedrinho já sabia que a SAF do Vasco não tinha dinheiro para contratar. Olha quanto tempo que está na cara de todo mundo que a zaga do Vasco, se o Vasco quiser brigar por alguma coisa a mais do que está hoje aí, esse chove não molha, todo mundo sabe que tem que buscar zagueiro. Olha quanto tempo todo mundo está sabendo disso. E até agora nada, gente. Não faz sentido. Não faz sentido. É a mesma coisa, você está construindo uma casa, a casa começa a apresentar várias rachaduras. Você vai lá rapidinho, você chama o seu mestre de obras, o pedreiro, ele manda chamar um engenheiro para ver o que está acontecendo, arquiteta aquele negócio todo e faz um laudo da obra.
No laudo eles vão falar para você, ó, você tem que botar uma coluna ali, tem que derrubar essa parede aqui, tem que fazer uma amarração com as vigas ali, coisa e tal, senão vai cair toda a casa. Aí você fala, não, beleza, pode deixar, já vou pegar o telefone aqui, já vou ligar lá na casa de material, já vou encomendar, vou fazer o orçamento, pode deixar, então o que a gente vai fazer? Vai ser tudo visto. Os caras viram as costas, você vai comprar luminária, vai comprar piscina, vai comprar hidromassagem, vai comprar blindex para um banheiro, vai comprar mármore Carrara, e esquece de arrumar a estrutura da casa, está prestes a cair. É o que está acontecendo no Vasco. O Vasco tá trazendo zagueiro, tá trazendo volante, mais volante, tá atrás de volante, toda a vida atrás de volante. Tá atrás de atacante no mercado aí, alguns deles controversos, outros não sei. E cada zagueirinho que, porra, brincadeira, gente. E aí a gente vê o Vasco perdendo no domingo, perdendo não, aí tá vendo? Parece que a gente perdeu. Empatando com a zaga me entregando a paçoca. Final de semana passado, foi um remember, né? Foi um revenge, né? O remember, né? Foi uma, parece até aquele déjà vu, né? Já ouviram falar disso? Quando você fala assim, nossa, parece que eu já passei por isso. Foi isso. Vasco e Bragantino e São Januário, o Léo vai me entregar a paçoca. Vasco e Criciúma, o Léo viajando, chegou 3 anos depois, fofitos. E o Vasco não contrata. O Vasco não contrata. Pedrinho, qual vai ser a desculpa, Pedrinho? Qual vai ser a desculpa? A prioridade do Vasco não é ataque, é zaga. É zaga. Ataque também precisamos? Precisamos, muito. Mas a prioridade, a premissa do Vasco hoje é a zaga. Porque o ataque se mostrou aí, de uma forma ou de outra, darem um jeito. Eles deram um jeito deles. O DVD meteu um golaço, o Ryan desencantou. E a zaga, que vem entregando jogo após jogo? O ataque, pelo menos, quando não é o Adson que faz o dele, é o David. Quando não é o David, é o Verratti. Quando não é o Verratti, né, é o Payet que dá uma assistência. Aí o Esforza que mete um gol de falta, não sei o quê. E a defesa? Vocês querem matar o Verratti no campo, é isso? A não ser que o plano de vocês seja matar o Verratti uma vez, coitado do Verratti. A não ser que o plano de vocês seja fazer o coitado do Verratti ficar o jogo inteiro assim, com a língua de fora e indo marcar lá, atacante lá na frente da área do Vasco e lá no corner, no escanteio. Que aí quando o Vasco pega a bola, não tem ninguém para poder ligar o ataque, porque o Verratti tá lá fazendo o papel de zagueiro, tirando bola de cabeça dentro da área. Só se foi isso. Só se o plano de vocês foi esse. Sinceramente, gente. Sinceramente. Pra mim a conta não bate. A conta não bate. Agora, já dito tudo isso, eu quero falar com vocês aqui sobre o assunto mais quente, mais polêmico, né, que nós tivemos nessa segunda-feira, né, que foi sobre aí o Sheik, né, o príncipe árabe, né, o Sheik não, o príncipe árabe, né, e primeiro-ministro dos Emirados Árabes, né, ele teria interesse na SAF do Vasco, né, isso mesmo, o príncipe árabe, né, Álvaro Silva, quem é ele? Aí muito se fala assim, é o dono do Newcastle, é o dono do Newcastle, ah, tá, mas aí é muito subjetivo, só isso, não vai dizer niente, não vai dizer nada. Não vai dizer nada. Vou mostrar para você da ficha técnica, tá, do primeiro-ministro aí da Arábia Saudita, do Mohammed bin Salman. Só para começar aqui, meus amigos, Mohammed bin Salman tem 38 anos, tá? Ele é primeiro-ministro da Arábia Saudita desde setembro de 2022. É ex-ministro da Defesa da Arábia Saudita, ele foi ministro da Defesa de 2015 até assumir o cargo de primeiro-ministro em 2022. Também é chefe da Corte Real, ele que é da monarquia, é príncipe herdeiro, tá? Da Casa de Saudi. Tá bom, gente? Ele é pai de 4 filhos, é casado, ele é adepto ao islamismo, né? Isso mesmo, ele é daquele pessoal lá de Alá. Né? Então ele é adepto ao islamismo, é considerado pelo jornal Washington Post, pelo amor de Deus, não sou eu que estou falando isso, hein? Isso aqui é uma reportagem do O Globo, da Wikipédia no Google, tá, gente? Então vamos lá, o Mohammed bin Salman é considerado pelo Washington Post, lá dos Estados Unidos da América, um ditador, tá? Então ele é considerado aí nas políticas, né, na geopolítica do nosso planeta, ele é considerado aí um ditador, tá? Isso mesmo, essa palavra mesmo que eu estou usando, um ditador, tá? Outra situação, ele é dono, como eu já mencionei, do Newcastle, da Inglaterra. Ele é o gestor majoritário do fundo árabe, né, com capital aí estimado em mais de 500 bilhões de dólares, isso mesmo. Esse capital é o fundo do tesouro, aí da Arábia Saudita. É o fundo do tesouro saudita. Mais de 500 bilhões de dólares é a fortuna aí do fundo do tesouro da Arábia Saudita. Tá, gente? Então, assim, é uma coisa complexa, hein?
Eu tive que estudar, é meio complicado isso aí, a gente tem que tomar até cuidado com o que a gente fala, porque assim, vocês estão vendo, acompanhando a imagem dele aí na tela e coisa e tal, se tratando de futebol, é só negócio, é só business, né? Portanto que a Premier League deixou ele entrar na Inglaterra lá, comprou o Newcastle e coisa e tal, né? A gente viu há pouco tempo aí o Roman Abramovich, né, o russo lá que era dono do Chelsea, aí sofreu várias sanções por conta da guerra na Ucrânia, né? E acabou tendo que vender ali o seu percentual no clube inglês. Então essa prática aí de árabes estarem comprando clubes, ela é uma prática mais normal de agora, do século XXI, não era algo normal no século XX, muito menos no século XIX. E, por exemplo, a gente vê aí, né, o Sheik lá que comprou o PSG, né, transformou o PSG numa potência. A gente vê também o Newcastle aí ano após ano tentando se consolidar como uma potência, né? E agora aí esse príncipe, né, o Mohammed bin Salman, de 38 anos, primeiro-ministro, né, vamos dizer assim, como se fosse o presidente da Arábia Saudita, príncipe herdeiro. O homem manda e desmanda, gente. Com outras palavras, o homem manda e desmanda na Arábia. Isso mesmo, o homem manda e desmanda na Arábia Saudita, pro bem ou pro mal. Tem várias polêmicas envolvendo a política lá na Arábia Saudita que não cabe a nós entrar nesse assunto. Eu não vou entrar nessa seara, porque o meu canal aqui é de futebol, tá? É para falar de Vasco, ainda até porque envolve religião, envolve política, envolve questão de muita polêmica de guerra, envolve ataque, envolve uma série de situações aí de defesa pública. Então eu não vou entrar nessa seara. Agora, que é no mínimo muito polêmico, é. Por outro lado, tem muito dinheiro, né? Então, qual seria o interesse dele no nosso gigante da colina? Pode ser realmente um interesse aí de deixar o Vasco muito forte, uma potência mundial aí, para quem sabe 10 anos, 5, 10, 15, 20 anos, a gente ser o novo Real Madrid do mundo. Pode ser, ou não. Ou ele pode apenas comprar um percentual da SAF, investir um dinheiro aqui limitado, para pegar jogadores para levar para a Europa. A gente não sabe qual é que é a mentalidade. Fato, agora, uma coisa eu cravo para vocês, é business, é negócio. Tanto que é negócio que o homem ele é islamista, né? E, por exemplo, o nosso Vasco carrega a cruz de Cristo no peito, a cruz aqui, ó, né? Que é cristão, que é do cristianismo, né? Então, para eles, tá vendo isso aí como dinheiro, como negócio, tá? Que é uma coisa que por um lado é legal, mas por outro lado também dá medo. Porque, por exemplo, eu vejo o meu Vasco como meu time de coração. O meu amor, abaixo de Deus, da minha família, depois vem o Vascão. Meu amor. Eu vejo o Vasco assim. Eu não vejo o Vasco como uma forma de ganhar dinheiro, como um meio de negócios, e as outras coisas vêm depois. Não. Só que no caso de qualquer investidor que não é vascaíno, que muito menos não é brasileiro, né, se trata apenas de número. E é aí que eu tenho medo. Número, dinheiro. Porque a gente viu que a 777 fez. É verdade que eles eram uma massa falida, ainda são uma massa falida, a 777. Diferente do fundo público da Arábia Saudita. Agora, tem uma questão também. Não significa que o homem administra o fundo público da Arábia Saudita estimado em mais de 500 bilhões de dólares. Não significa que ele vai colocar $1 bilhão aqui no Vasco. Não significa isso. Seria top? Seria. Se ele pega $1 bilhão e joga aqui no Vascão, vira 5 bilhões, quase 6 bilhões de reais. Já pensaram? Pô, esqueçam tudo. Esqueçam tudo. Entendeu? Esqueçam tudo. Aí o Vasco vira mesmo, aí o Vasco decola para as cabeças. Só que isso é outros 500. A começar que a gente vai ter que descobrir nos próximos dias se realmente vai ter negociação, se realmente tem interesse ou só é conversa fiada. E se realmente existir interesse em negociação, como vai ser os moldes de contrato. Vão manter o que era com a 777, vão trocar algumas cláusulas ali para o Vasco não ser lesado, vão rasgar aquele contrato e vão fazer outro. Sabe? A dívida do Vasco, quem vai pagar? Quem vai ficar com ativo e com passivo? Sabe? Será que, por exemplo, ele vai ter interesse, o príncipe árabe, por exemplo, vai ter interesse no novo São Januário, no Emirates, por exemplo? Porque ele é príncipe da Arábia Saudita, primeiro-ministro. Por exemplo, ele pode chegar aqui no Vasco e falar, olha, a nossa estatal, por exemplo, igual no Brasil tem aqui a Petrobras, é uma estatal, uma empresa do Estado, do governo. Ele pode chegar e falar, ó, a minha estatal lá da Arábia Saudita, ela é uma empresa petrolífera, de energia, sei lá, qualquer coisa assim, uma mineradora, alguma coisa assim do Estado lá deles, pode chegar aqui e comprar o nosso Emirates. Seria top também.
Né? Já pensaram aí uma marca aí dessa aí de petróleo, ou uma marca de empresa de avião, né? Ou uma estatal aí comprando o Nemeuá de São Januário, botando rios de dinheiro. Então tem tudo isso, mas tudo isso é um grande ponto de interrogação. Aí tem muita gente já cravando, falando que é, que não é, que vai fazer, vai acontecer. Tem muita gente falando que é verdade, outros falando que é mentira, muitos xingando, outros soltando fogos. Eu não sou nenhum desses. Eu não boto minha mão no fogo que é verdade, também não boto minha mão no fogo que é mentira. Não estou soltando fogos porque eu tenho medo, que eu não sei nem qual é que é. É um campo escuro ainda pra gente, é um campo bem obscuro. A gente não sabe qual é que é o interesse. Vou falar mais uma vez aquela analogia que eu sempre uso aqui no canal. Quando o camarada tem uma filha linda, 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 de 18, 19 anos ali, lindíssima, belíssima, sempre fez de tudo pra ela, né? O xodó da família. E aí chega um marmanjão querendo se casar com ela. Meu irmão, a família vai fazer uma reunião com o cara, vai olhar dentro do olho, qual é, o que você quer com a minha filha, você veio de onde, você vai pra onde, você fez o que, você quer fazer o que da vida, seu nome, seu pai, sua família, seu endereço, tudo. Vai fazer um raio-x no cara. Porque a família não vai entregar o maior tesouro que tem na mão de um pilantra, de um vagabundo, de um 7-1. O cara pode agredir a sua filha, o cara pode trair ela, enfim, fazer uma série de situações. Você não vai querer isso pra sua filha. Então, trazendo para o nosso Vasco, a gente não quer isso com o nosso Vasco. Então, cabe ao Pedrinho, representando nós torcedores, colocar a mão na consciência. Ele bate no peito que ele é muito Vasco, a gente acredita nisso, beleza. Mas o Pedrinho não pode também se deixar levar, ser tomado pelo momento da emoção, do oba-oba. Assim como a turma do Salgado fez em relação a 777, uma mentirada do cacete também. Ah, porque Grupo City, não sei quem, temos mais de 30 propostas. Aí fecharam com a empresa mais falida que tinha, né? É brincadeira, né? É brincadeira. Mais de 30 propostas na mesa e fecharam com uma massa falida da dona 777, cujo dono é ex-traficante de drogas, né? Que é o Josh Wander. Isso não é suposição não, tá, gente? Isso é um fato. Josh Wander foi condenado nos Estados Unidos por tráfico ilegal de entorpecentes, para falar aí no linguajar dentro da lei. Tá? Só para quem não sabe aí. E tráfico internacional, viu? International Traffic, tá? Só para vocês ficarem ligados. Esse é o perfil do cara que comprou a SAF do Vasco. Steve Páscoa sendo acusado de um monte de coisa nos Estados Unidos e várias outras empresas dele. Então vamos torcer pro Pedrinho não se deixar levar pela emoção, no oba-oba, sair emocionado aí, queimar a largada. Sabe? Primeiro telefonema que o árabe der aqui pro Vasco, ai, o Pedrinho, ai, pode vir que é seu, só faz o Pix. Aí não, calma, pelo amor de Deus, Pedrinho, calma, respira fundo, pega o melhor advogado que você tem no Vasco aí, que é o Salomão e o Carregal. Os caras estão cansados, estão sobrecarregados, contrata o melhor escritório de advocacia do Rio de Janeiro, se for preciso, do Brasil, dane-se, dá um jeito, Pedrinho. Mas não deixa ninguém enganar mais o Vasco. Faça contrato com gatilho de tudo quanto é jeito, que se o cara tentar tirar uma laranja do Vasco, que ele tem que devolver um caminhão depois de laranja. A laranja ficou uma palavra esquisita. Então vamos lá. Se o cara tentar tirar uma garrafinha d'água de dentro do Vasco, depois ele tem que devolver um caminhão pipa. Pronto, ficou melhor. Tem que ter cláusula sim. Não tenho nada contra ao Mohammed bin Salman, o fundo árabe, aos árabes, nada contra eles. Acho até legal a cultura. Eu acho legal a cultura deles, os filmes e coisa e tal. Acho interessante. Tivesse condições financeiras, até viajaria lá para conhecer lá a cultura deles. Né? Todo mundo de burca, a alimentação é tudo diferente, os horários para adorar o Deus deles lá, né? Conforme o horário. Tudo isso eu acho bacana. Tem nada contra os árabes, tem nada contra, por exemplo, a Crefisa, tem nada contra a BTG Pactual, não tenho nada contra o dono do Liverpool, tenho nada contra o ex-dono do Chelsea, o Roman Abramovich, não tenho nada também até mesmo contra outra empresa norte-americana. Porque não significa só porque a 777 fez o que fez no Vasco que todas as empresas dos Estados Unidos agora não prestam. Não é por aí. Não significa porque a 777 fez o que fez no Vasco que todas as empresas agora dos Estados Unidos não prestam. Do mesmo jeito que não significa também que todo mundo que vem lá do mundo árabe vai jogar rio de dinheiro aqui no Vasco. Não significa isso. Do mesmo jeito que significa. Tem muita gente rica aí que é muito gente boa. E tem muito pobre que não vale nada. Porque tem gente que pensa que só pobre que é gente boa e o rico é arrogante, o rico é isso, o rico é aquilo. Não. A vida já me ensinou na prática, eu já cansei de ver isso daí. Eu estava até conversando esses dias com os amigos meus sobre esse assunto. E é a mais pura verdade. Tem muito rico aí,
humilde pra cacete, gente fina, tem muito pobre escroto, entojado. Álvaro, você quer chegar aonde com isso? Eu quero chegar ao seguinte, a gente não pode generalizar. Não é porque a 777 deu errado no Vasco que qualquer outra empresa americana vai dar errado. Também não significa que qualquer árabe que pintar aqui no Vasco vai ser o salvador da pátria ou não vai ser. Tudo isso aí, tudo isso, fechem o olho. É isso aí. É um ponto de interrogação no escuro. Tudo isso que a gente está vendo aí é um ponto de interrogação no escuro. Por isso que eu estou falando, pelo amor de Deus, para o Pedrinho se calçar juridicamente, fazer a melhor expertise, o melhor estudo, a melhor análise de mercado, os melhores contratos, os melhores gatilhos, tudo em prol do Vasco. Para o Vasco não ser lesado nunca mais. Nunca mais. Tá? Vamos ficar de olho nessa situação, né? Vamos ver se sai do papel, se não sai, mas fica aí o registro para todos vocês. Então, meus amigos, é isso que eu tinha para trazer para você nessa resenha da noite aqui no nosso Madruga News. Um ótimo dia para você que está assistindo pela manhã. Bom dia para vocês aí. Um casaca no meu coração, um casaca no seu coração aí do Álvaro Silva que está desejando para vocês aqui. E para você também que está me vendo aí nessa noite, nesse findinho de noite, uma ótima noite, descanse aí para uma nova jornada, para um novo dia que se inicia logo mais. Valeu, família? E não percam, hein, a edição do nosso conteúdo nessa terça-feira, na parte da tarde, do nosso Expresso News. Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!